Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste maravilhoso canal que sempre traz informações diferenciadas ao público. Pessoal, vou falar algumas coisas aqui, vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. E antes de mais nada, eu já quero pedir para você se inscreva no canal. Por favor, deixe o seu like, ative as notificações do sininho e sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Teve um inscrito aqui do canal que me fez uma pergunta no Instagram, querendo saber no que eu acredito, qual que é a minha crença, porque ele falou que assistiu meus vídeos e ficou um pouco confuso se eu era cristão, se eu não era cristão, se eu era católico, se eu era crente, se eu era judeu. Ele disse que as informações que eu passo é mesclado entre uma coisa e outra. Bom, então eu vou responder isso daí com esse vídeo. É exatamente isso que ele já falou. Eu não sou evangélico, não frequento igreja, nenhuma igreja, não sou católico, é uma mistura de tudo um pouco. O que seria? Presta bem atenção, galera. Ao longo dos anos, eu fui entendendo que religião foi criada pelo homem, na religião se pratica a doutrina, que também foi criada pelo homem, e pouco se segue a Bíblia. E depois que eu entendi isso, eu mudei o meu foco de doutrinas e religião e passei a adotar a Bíblia. O que está escrito na Bíblia, seguir o que diz a Bíblia. Essa é a minha religião, buscar a informação, o caminho da salvação, a verdade, através da Bíblia, sem intermédio de ninguém. Por quê? Porque eu acredito que a Bíblia ela é suficiente para poder te prover as informações necessárias para você conseguir entrar no caminho que te leva à salvação. Agora, quanto ao que eu acredito, a minha visão, eu quero falar para vocês a minha visão a respeito de como eu vejo o mundo, como eu vejo religião, o que eu entendo de céu, de terra, de Deus, Criador dos céus e da terra. É uma visão que eu fui juntando informações ao longo da minha vida, fui retendo o que eu acredito que é informações relevantes, que é informações realmente sérias, e fui tirando aquelas coisas que eu aprendi, que hoje eu vejo que era errado, eu não pratico mais, eu vou tirando os erros e vou só indo no que dá certo. Eu sempre soube de uma coisa, desde que eu me entendo por gente, eu sempre, quanto a assunto religião, eu sempre entendi que a verdade ela não está somente em um lugar. Você não vai achar verdade absoluta em canto nenhum. Você precisa se tornar merecedor, buscar a informação para que a verdade chegue até você. E para isso, você vai pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá. É assim que as informações vão chegando para você e você vai tendo vai montando, é um quebra-cabeça. Eu creio que nem todas as pessoas são dignas de descobrir esse quebra-cabeça. Porém, ele é disponível para que todos saibam. Basta você buscar essa informação. Você ir atrás, colher a informação para poder ingerir toda essa questão aí da verdade, da vida e do nosso Pai, do Criador e do Reino Celestial. Então, agora eu vou explicar para vocês a minha visão, como que eu vejo. Bom, eu vejo da seguinte forma. O Criador dos céus e da terra, Deus, que eu chamo ele pelo nome de Yahu, ou Yahweh, Yahweh Tsevaot, que é o nome em hebraico, o nome do tetragrama da forma que eu creio, ele fez o seguinte, ele sempre existiu, a existência dele não tem um princípio quando ele passou a existir, ou quando ele se tornou o soberano. Na minha visão, ele sempre existiu, no meu ponto de vista. E ele está em todo lugar ao mesmo tempo.
Ou seja, antes de existir qualquer criação de planeta, de anjos, de humanos, enfim, etc., ele já existia. E o que, que ele fez? Dentro dele, ele abriu um espaço, e dentro desse espaço ele começou a fazer a criação. Então eu acredito que nós estamos dentro dele. E ele começou a criar dentro desse espaço, ele criou o reino dele, celestial, ele criou os anjos, ele criou os arcanjos, todas as criações celestes ele criou. Depois ele criou... assim, ó, nós, seres humanos, eu acredito que nós já existimos, já estávamos existindo antes de vir aqui para a Terra. Eu creio que nós somos uma parte dos anjos do céu, que viviam no céu, viviam no reino celestial, e lá no reino celestial nós estávamos em contato direto com o próprio Criador. Eu acredito que houve uma queda dos anjos. Os anjos, ele teve aquela queda lá, todo mundo conhece a história lá, que Lúcifer quis ser maior que todo mundo. Um dia eu vou contar aqui o meu ponto de vista a respeito do que Lúcifer fez para obter a queda e ser expulso do céu. Então eu acredito que naquele impasse ali, Lúcifer ele levou a terça parte dos anjos do céu com ele. Porque a terça parte dos anjos foram para o lado de Lúcifer. E a outra parte ficou com o Criador. Mas eu creio que existe a terceira parte disso daí, uma outra parte que não foi nem para o lado de Lúcifer e nem para o lado do Criador. Uma outra parte resolveu não se envolver na batalha. Não apoiou Lúcifer e não apoiou Yahweh. Essa terceira parte não desembaiou a sua espada para combater nem um lado nem o outro. Então eu acredito que essa parte, esses anjos que não desembainharam a sua espada, somos nós. Somos nós, seres humanos. Então, depois que Lúcifer foi expulso, houve um teste. Esse teste escolheram dessas pessoas, desses anjos que não desembainharam a sua espada, não escolheram um lado, foi escolhido um deles para ser testado. Se esse um passasse no teste, todos passariam. E se esse um não passasse no teste, todos reprovariam. Então esse um que foi escolhido foi o primeiro homem chamado Adão. Então Adão, o Criador foi lá e criou um corpo para ele do pó da terra e criou esse corpo lá no paraíso, no jardim. Criou Adão e Adão foi criado lá no jardim. Se fez vida, né, com o fôlego da vida, o sopro divino do Criador, se fez Adão para ser testado. Um determinado momento, Adão se sentiu só e pediu ao Criador uma companheira, uma pessoa que fizesse companhia. E o nosso Criador criou uma mulher, uma companheira para Adão, que foi a Eva, né? No caso, o nome dela em hebraico, que eu creio, se chama Chava. E criou Chava para Adão. E nesse meio tempo, Lúcifer já estava caído, mas ele rondava por ali pelo jardim. Ele foi lá, jogou sua influência na serpente e fez com que Eva cometesse um delito grave, que era não fazer exatamente o que o pai pediu para que ela não fizesse. Ela e Adão. Então ela foi lá e fez algo com a serpente e depois chamou Adão e fez aquilo com Adão. Então eles foram expulsos do paraíso. Sendo eles expulsos do paraíso, nós passamos a vir para a Terra para passar o mesmo teste. Vivemos em um mundo que é dualidade, e essa dualidade nos impõe todo dia a condição de fazer escolhas. Precisamos escolher, como lá em cima, naquela batalha, nós não escolhemos um lado, agora aqui nessa vida nós vamos passar a vida inteira dependendo de fazer escolhas. Podemos escolher o que é certo e escolher o que é errado. Se você ficar em cima do muro, saiba que você já fez a escolha. Em cima do muro pertence a um lado, e é o lado da escolha errada. Então, você precisa ser firme nas suas escolhas e fazer as escolhas certas, escolher obedecer, escolher a obediência, seguir
as palavras do Criador que Ele nos deu através da Bíblia, seguir todas as instruções e entrar no caminho da salvação, que é o caminho que o nosso Messias veio nesse mundo e nos deixou o exemplo para nós seguirmos os passos dele. Então é isso que eu acredito, essa é a minha visão, e parte da minha visão, voltando um pouco lá na questão do paraíso, o Criador, ele, depois que ele fez lá o reino celestial, ou melhor, antes dele fazer o reino celestial, ele pegou um pedaço dele, retirou um pedaço dele, e esse pedaço dele ele chamou de Aleph Tav, que em hebraico, né, é Aleph Tav, que transliterando para a nossa língua significa o início e o fim, que é o nosso Messias, o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Ele é o nosso rei, né? Devemos seguir o passo dele. Então lá no começo, quando o Criador abriu um espaço dentro dele, ele também retirou um pedaço dele e criou o Salvador, que é o filho dele. O filho dele veio para a Terra, não foi porque ele foi enviado para morrer por nós. Isso é o que a gente aprende nas religiões e na doutrina. O que eu creio é o quê? Que quando Adão foi expulso do paraíso, ele teve a maior depressão que alguém pode ter, porque ele vivia num lugar perfeito, com os anjos, tinha o Criador, tinha toda aquela esfera, né, celestial. Então ele cai numa terra que, você sabe como é a terra, e você vê isso tudo, deve causar maior depressão. Então Adão foi lá e deu cabo da vida dele por algumas vezes, e todas as vezes ele foi ressuscitado. E na última vez que ele foi ressuscitado, o nosso Messias veio até ele e lhe fez uma promessa. Lhe prometeu que em 5 dias e meio ele viria para essa terra, nasceria aqui, viveria aqui, morreria, e depois que ele morresse, do seu corpo jorraria água e sangue e purificaria todos nós, dando direito a retornar ao paraíso. Inclusive, isso que eu estou falando aqui se chama a promessa. Promessa. Toda vez que você ouvir a palavra evangelho, essa palavra significa promessa. E toda vez que você entender a promessa, foi essa promessa que o nosso Salvador fez a Adão. Essa promessa, ela estava na Bíblia. Porém, nenhum dos concílios, né? Se eu não me engano, foi o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, que foi onde foi decidido quais livros iriam sair da Bíblia, não quais livros iriam entrar. Ali já tinha a Bíblia pronta, então eles decidiram retirar alguns livros da Bíblia e tornaram esses livros secretos. Tanto que a palavra secretos tem o significado de apócrifos. Então, retirado também de alguns livros que ficaram, algumas páginas, e deixaram faltando. Essa promessa que eu estou lhe falando constava no livro de Atos dos Apóstolos. Era Atos 29. Você pode abrir sua Bíblia e consultar. O livro de Atos, ele termina em Atos 28. E termina de uma forma que você percebe lá na última palavra que foi cortado, está interrompido. Teria mais informações. E essas informações é Atos 29, no qual citava a promessa que o nosso Salvador fez a Adão e veio cumprir na terra e cumpriu. E antes dele ir embora, ele falou que voltaria e estamos aguardando a volta do Messias. Então a minha visão de mundo, a minha visão do Criador, de religião, é essa que eu estou lhe falando. É essa que eu estou falando para vocês. Então esse vídeo é a resposta, que eu estou dando resposta para uma pergunta que foi feita lá na minha outra rede social, e estou trazendo esse posicionamento aqui do que eu creio, de qual forma eu creio. Eu sigo a Bíblia. Eu e minha família seguimos a Bíblia. Em nossa casa eu ensino os meus filhos todos os mandamentos, inclusive o que está escrito no livro de Levíticos. Todas as instruções escritas em Levítico, tentamos seguir à risca, o máximo. Se não tem coisas que eu ainda não compreendo,
e não sei como executar, porém, tudo que eu compreendo e peço sabedoria ao Pai para me explicar, eu, quando aprendo, começo a praticar, de forma que o Pai me ensina. Então, de uma certa forma, eu posso dizer que eu sigo o lado mais judaico, o lado mais puxado para o povo judeu. Lembrando, preste bem atenção no que eu estou falando. Eu sigo mais para o lado do povo judeu. Existe uma diferença de povo judeu e religião judaica. Tá? Religião judaica é uma coisa, povo judeu, tradições dos povos judeus são outra. Então, religião, eu estou fora. Não sigo nenhuma religião dessas denominações que existem por aí. Eu sigo o quê? Os mandamentos da Bíblia, as instruções da Bíblia, de forma parecida com o povo judeu. E quando eu digo povo judeu, não é esse povo que mora lá naquele lugar do planeta que deram o nome de Israel, lá onde está em guerra com Gaza. Não. Eu não reconheço aquelas pessoas como o povo judeu. Na minha concepção, o povo judeu é outro povo, está espalhado pelo mundo, e se vocês quiserem, um dia eu falo sobre o povo judeu, quem eu acredito ser. Aqueles lá são pessoas descendentes de Jafé, são jafetitas e são convertidos ao judaísmo, que é a religião judaica. Então, eles seguem uma religião. Eu não creio que eles são o povo da Bíblia, o povo judeu, o povo hebreu. Eles se declaram semita, mas eles podem falar o que quiser. Eu prefiro crer no que eu estou pesquisando, estudando, desde que eu entrei nesse caminho da busca da salvação. Então, pessoal, a minha vida está sendo uma transformação por conta do que eu busco para mim. Em toda a minha vida anterior a essa busca de conhecimento pela verdade, eu busquei aprender, eu busquei falar com Deus, eu orava, eu não ouvia da forma que os outros ouviam, eu não sentia da forma que os outros sentiam, e não tinha esse toque, eu não me sentia tocado. Eu só passei a ser tocado pelo Criador depois que eu coloquei na minha mente, não tenho mais nada a perder, vou seguir o que está na Bíblia. Não quero saber mais de homem nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino, nenhum pai de santo, mãe de santo, nada. Vou seguir o que está na Bíblia, e o que está na Bíblia irei fazer e trazer para o meu coração de forma pura e honesta. Então é isso que eu faço. Eu sou o Felipe A. Essa é a minha visão sobre a forma que eu creio. Eu juntei pedaços do que era uma informação que eu acredito que estava espalhada. Então, ao longo desses anos, últimos anos, eu venho buscando essas informações, e eu ainda estou montando todas as informações e buscando me aperfeiçoar. O que eu tenho a dizer para vocês? No passado eu era uma pessoa muito ruim, eu era uma pessoa muito má, praticava coisas horríveis, bebia, fumava, não estava nem aí, era briguento pra caramba, não tinha medo de nada. Hoje eu conheço a Bíblia, hoje eu conheço o Criador e o Salvador, e hoje eu sigo o que está ali. Eu temo o Pai, eu não pratico bebida, fumar, fazer confusão, eu parei com isso porque eu entendi quem eu sou, da onde eu vim, o povo que eu pertenço e para onde eu quero ir e quem eu devo seguir. Essas informações tornam você uma pessoa mais consciente dos seus atos e faz com que você busque o caminho da liberdade, o caminho da salvação. Então, respondendo lá o comentário do Instagram, eu esqueci o nome do rapaz, do seguidor, mas ele com certeza assiste os vídeos do canal, vai saber que eu estou postando esse vídeo aí em resposta à pergunta dele. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva.
Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você acha do que eu falei, se você concorda, discorda, se seu caminho é diferente. Podemos ter um diálogo aqui saudável, uma troca de informações e conhecimento. Tá? Desejo para você paz, saúde, vida longa e próspera, que o nosso Criador dos céus e da terra abençoe sua vida grandemente. Tudo para você, desejo em dobro o que você desejar para mim. Obrigado, valeu.